Pai do Senhor, irmãos, é bom participar desse jejum que nós estamos fazendo, que Deus possa te dar graça para que você possa ir até no final. Hoje o texto é baseado em Josué, no capítulo 24, nós vamos estar falando sobre a visão para a família. Josué, ele chama o povo aqui no versículo 24 e faz uma reunião, com os superiores e todo o povo e diz no versículo 1: Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Terá, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes, e Abraão eu dei Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião, tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho, mas os egípcios os perseguiam até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que fiz com o Egito, depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Vamos para o versículo 14. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito. Sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. É interessante aqui que Josué, antes de deixar essa palavra final, que ele e a sua família serviriam ao Senhor, a gente pensa que o povo de Deus, vendo todos os milagres, saindo do meio da idolatria, depois de todos os milagres, os acontecimentos, poderiam ser transformados e não estar preocupados mais em outros deuses, servir outros deuses, a não ser o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Porém, com o tempo, provavelmente as pessoas começaram a se esquecer e voltaram à idolatria, começaram a servir outros deuses, ter as suas imagens. Então, Josué aqui, ele reúne o povo, provavelmente ele estava bem aborrecido, ele reúne o povo e fala: olha, vocês viram, Deus está mandando dizer aqui, está trazendo à memória todos os milagres que ele fez, foi ele que fez tudo isso, foi ele que libertou, ainda que falharam de novo, Deus deu oportunidades, Deus cuidou durante o tempo que vocês viveram no deserto, os antepassados, foi ele que fez tudo, não foi nenhum outro Deus. E mesmo assim, vocês ainda continuam servindo outros deuses, isso vocês vão ter que decidir hoje. Ou vocês servem ao Deus dos amorreus, ou o Deus da Mesopotâmia, que serviram os vossos pais, ou vocês vão servir o Deus Altíssimo. Porém, eu e minha casa, nós serviremos o Senhor. Ele deixa essa palavra de encorajamento para eles, porque ele já estava decidido com a sua família. Ele estava firme com o Senhor, ele não tinha entrado em idolatria, ele não tinha ídolos, ele sabia que era só um Deus, o Deus Altíssimo, ele sabia o Deus que ele conhecia, o Deus que ele servia, e
ensinando para a família, né? Ele instruiu a sua família a servir esse Deus. Quando ele fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tinha certeza que os filhos, a esposa, eles também estavam decididos, porque essa decisão é incrível, a pessoa falar assim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Muitas vezes nós falamos pela fé, porque hoje muitas famílias instruem os filhos, ensinam no caminho, né? E os filhos às vezes se afastam da presença do Senhor, às vezes entram na mesma situação do que esse povo e sai da presença de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar, que eu e minha casa serviremos o Senhor.